Imagine ser um simples fazendeiro, vivendo tranquilamente com sua família, até que o destino muda abruptamente, e você se torna a peça-chave na batalha contra forças sombrias que ameaçam destruir tudo que ama. Nesta emocionante história de coragem e traição, descubra como um homem subestimado revela-se o guerreiro mais forte do mundo, enfrentando inimigos poderosos e desvendando segredos que podem mudar o destino de um reino inteiro. Prepare-se para uma jornada épica de magia, batalhas intensas e revelações surpreendentes. Fala tecnológicos, tudo beleza? Antes de começar a história, já deixe seu like porque essa trama vai te surpreender, aproveita e inscreva-se no canal também. Bora pro recap. No início do filme, somos apresentados a um feiticeiro maligno chamado Galan, que está namorando Muriela, a filha do feiticeiro mais poderoso do reino. Neste momento, Galan absorve a magia de Muriela através de sua boca, mas Muriela não percebe, pois está apaixonada por ele. A cena então muda para uma fazenda onde um fazendeiro sem nome, simplesmente chamado de fazendeiro, está colhendo com seu filho Jeff. Embora ele trabalhe como fazendeiro, o fazendeiro tem a força de um guerreiro e também é um especialista em usar armas. Seu amigo Norik, que é um criador de gado, chega carregando um porco. Enquanto conversam, Norik informa que o reino está recrutando novos soldados, então sugere que o fazendeiro se aliste como soldado, mas o fazendeiro não está interessado, pois já tem uma família e vive confortavelmente como fazendeiro. Como o dia já está à noite, o fazendeiro então convida Norik para jantar. Durante a refeição, Jeff menciona a sugestão de Norik de que seu pai deveria se tornar um soldado. Ao ouvir isso, a esposa do fazendeiro, chamada Salana, desaprova e o fazendeiro tranquiliza sua esposa, dizendo que não quer se sacrificar pelo rei. No dia seguinte, Salana se despede do fazendeiro para visitar a casa dos pais dela, levando Jeff junto, pois ele não vê seus avós há muito tempo. Durante a jornada, Salana explica por que o pai de Jeff não tem um nome. Aparentemente, o fazendeiro é uma criança adotada criada por Norik e os aldeões, pois o fazendeiro perdeu os pais antes de ser nomeado, então os aldeões escolheram chamá-lo de garoto. Mas à medida que cresceu, o fazendeiro não gostava desse apelido porque era frequentemente intimidado pelas crianças locais. Então preferia ser chamado por sua ocupação. Ao chegar ao destino, Salana imediatamente ajuda os aldeões que estão colhendo. Naquele momento, Salana quer dar um exemplo para Jeff de como se tornar um bom e adequado fazendeiro. Depois, Salana leva Jeff para conhecer sua avó. Além da avó, também está presente Bastion, o irmão mais novo de Salana. Enquanto isso, o avô ainda não voltou do trabalho. Por outro lado, o rei Conrad, o governante mais poderoso do reino, está almoçando com seu sobrinho chamado Duke Fall. Enquanto comem, um soldado de repente relata que muitos demônios chamados Krugs estão se rebelando. Ao ouvir isso, o rei acha impossível que os Krug lutem usando espadas e está muito certo de que estão sendo controlados por magia. Enquanto isso, Muriela está lendo o livro de magia de seu pai. Enquanto lê, seu pai, chamado Merrick, se aproxima. Naquele momento, Muriela expressa seu desejo de trabalhar no palácio com ele. Mas Merrick não permite, pois é muito perigoso. Aparentemente, Merrick não quer que nada de ruim aconteça à sua filha, assim como aconteceu com sua esposa, que morreu no palácio por causa da magia e das pessoas traiçoeiras. Voltando ao fazendeiro, que ouve um som estranho enquanto corta lenha. Curioso sobre o som, o fazendeiro decide procurar a fonte. Pouco depois, ele é atacado por um Krug. Naquele momento, ele também fica chocado ao ver o Krug aparentemente possuído. Os Krug cercam e atacam o fazendeiro sem piedade, mas felizmente, ele rapidamente utiliza suas habilidades com a espada, permitindo que derrote-os. Após a luta, o fazendeiro vê fumaça negra vindo da casa de Norik e percebe que a fazenda também está sendo atacada pelos Krug. Ao chegar à fazenda de Norik, o fazendeiro não hesita e imediatamente luta contra os Krug. Através do trabalho em equipe, o fazendeiro e Norik conseguem matar os Krug. Depois da luta, o fazendeiro decide ir para a Vila Stonebridge, onde sua família está, e Norik também decide ajudá-lo. Enquanto isso, Muriela está praticando esgrima com seu amigo Teresh, o comandante de guerra mais forte do reino.
Aparentemente, Muriela quer se juntar ao exército, mas Teresh aconselha a buscar a bênção de Merrick primeiro. No entanto, Muriela nunca foi autorizada a trabalhar no palácio. Pouco depois, Duque Fall aparece de repente e ordena que Teresh prepare as tropas. Ao ouvir isso, Teresh fica ligeiramente irritado, porque Duque Fall dá ordens como se fosse o rei. Por outro lado, Salana imediatamente soa o sino de alarme para evacuar os aldeões após ver os Krug se aproximando da Vila Stonebridge. Infelizmente, os Krug se movem mais rápido e começam a atacar a vila. Pouco depois, o fazendeiro e Norik finalmente chegam à Vila Stonebridge, onde rapidamente erradicam os Krug com suas habilidades de luta. No entanto, após serem mortos, mais Krug continuam a chegar, alguns até cavalgando cavalos e carregando lanças. O fazendeiro então corre para a casa da família de sua esposa para perguntar sobre o paradeiro de Salana. Infelizmente, Salana ainda está na Torre do Sino e presa entre os Krug. Sem perder tempo, o fazendeiro corre em direção à torre, auxiliado por Norik e Bastion. Enquanto isso, é finalmente revelado que os Krug são realmente controlados por magia, com Galan sendo o mentor por trás do caos. Galan então use os Krug para massacrar todos, incluindo o fazendeiro e sua família. Quando o fazendeiro chega à Torre do Sino, vê que a torre já está em chamas e Salana não está em lugar nenhum. De repente, um Krug a cavalo entra na casa da família de sua esposa, forçando o fazendeiro a voltar rapidamente antes que o Krug possa matar sua família. No entanto, o fazendeiro chega tarde e seus sogros já estão mortos. Naquele momento, o fazendeiro imediatamente enfrenta o Krug e diz a Jeff para fugir. À medida que a situação se intensifica, os Krug de repente começam a recuar. No entanto, um Krug persegue Jeff até os arbustos e o mata. Naquela noite, o fazendeiro enterra seu filho e os corpos de seus sogros, auxiliado por Bastion e Norik. Depois disso, o fazendeiro também pede a Norik para fazer outra lápide para Salana. No entanto, Norik se recusa, acreditando que Salana ainda pode estar viva, pois ninguém viu seu corpo. Por outro lado, Duque Fall está no lugar de Galan, e é revelado que eles estão colaborando para tomar o poder do rei Conrad usando os Krug. Depois disso, Duque Fall poderá ascender ao trono e Galan será nomeado seu conselheiro. No entanto, o plano de Galan é dificultado pela presença do fazendeiro, que se revela muito forte. No dia seguinte, o rei Conrad lidera seu exército para a vila para prestar homenagem aos aldeões caídos. Durante a jornada, Merrick menciona que Galan é o mentor por trás do ataque dos Krug e ele ficou ainda mais forte. Ao chegar à vila, o rei expressa suas condolências e desculpas por não conseguir proteger seu povo. Enquanto os oficiais do reino falam, um aldeão de repente informa que os Krug sequestraram alguns aldeões. Para resolver este problema, o reino quer recrutar aldeões corajosos para lutar de volta, mas apenas alguns estão dispostos a se juntar. Enquanto isso, o fazendeiro e os aldeões já estão desapontados com o rei. Então o fazendeiro decide procurar sua esposa e se vingar por conta própria, com Bastion e Norik também querendo ajudar. Pouco depois, Merrick se aproxima de Norik mencionando que já se encontraram antes, mas Norik não se lembra de nada. Depois de falar com Norik, Merrick também se aproxima do fazendeiro e o persuade a se juntar ao exército, mas o fazendeiro permanece desinteressado. Após isso, Merrick se resigna, aconselhando o fazendeiro a não morrer no caminho, pois o rei precisará dele. Enquanto isso, Galan continua encantando Muriela, e ela sempre cai em suas palavras, mesmo que ele esteja secretamente tomando sua energia. Ao mesmo tempo, o fazendeiro está viajando pela floresta com Norik e Bastion. Pouco depois, eles têm que soltar seus cavalos porque precisam atravessar penhascos e rios. Infelizmente, Norik e Bastion não conseguem segurar as cordas e caem no rio. No entanto, o fazendeiro os puxa de volta para a segurança. Ao mesmo tempo, as tropas do rei Conrad retornam ao palácio. No entanto, o rei Conrad fica chocado ao encontrar um soldado dormindo em frente ao portão que deveria estar guardado por muitos guardas. Quando o rei entra, vê Duque Fall sentado no trono, ousadamente usando sua coroa. Naquele momento, o rei fica furioso com Duque Fall por sua negligência enquanto guardava o palácio. Sentindo-se magoado pelo tratamento do rei, Duque Fall imediatamente se aproxima de Galan, querendo acelerar o plano de golpe. Enquanto isso, Galan encontra Muriela em seu quarto e ela fica surpresa porque Galan usa teletransporte, um poder que ele não tinha antes. Ao ver seu comportamento estranho, Muriela começa a suspeitar de algo, especialmente quando Galan começa a mostrar seu temperamento, e como resultado, Muriela o expulsa. Por outro lado, os Krug estão levando os cativos para sua base, e um deles é de fato Salana. Ao mesmo tempo, Norik e Bastion estão ficando cansados após caminhar até a meia-noite, onde persuadem o fazendeiro a descansar por um tempo. Embora inicialmente relutante, o fazendeiro eventualmente sente pena deles e concorda. Enquanto isso,
Duke Fall se aproxima do rei, que está comendo, para se desculpar por todos os seus erros. Aparentemente, tudo isso é um ato para que Duke Fall possa continuar aproveitando as refeições com o rei. Depois disso, o rei imediatamente se levanta para participar de uma reunião estratégica para enfrentar os Krug. Por outro lado, Merrick está perto da base dos Krug, onde espreita secretamente e vê os aldeões que estão sendo mantidos como reféns. Infelizmente, Merrick não pode fazer nada por enquanto. Ao mesmo tempo, o fazendeiro e seus companheiros continuam sua jornada até chegarem à Floresta Proibida. Naquele momento, Norik persuade o fazendeiro a encontrar outro caminho, mas esse é o único caminho que podem seguir. Durante a jornada, os três começam a sentir algo estranho e são subitamente presos por vinhas rastejantes. Depois disso, os habitantes da floresta aparecem liderados por uma mulher chamada Alora. O fazendeiro imediatamente pede a ela para soltá-los das vinhas. Por outro lado, Muriela pede permissão ao rei para se juntar ao exército, pois não quer apenas ficar em seu quarto. No entanto, antes que seu pedido seja concedido, o rei Conrad de repente desmaia. Acontece que o rei foi envenenado pela comida que comeu com Duke Fall. Ao mesmo tempo, Duke Fall também está em condição crítica, onde imediatamente pede a Galan para lhe dar o antídoto. No entanto, antes disso, Galan avisa Duke Fall que ele é o verdadeiro governante. Pouco depois, Merrick retorna ao palácio, onde rapidamente verifica a condição do rei. Após examiná-lo, ele percebe que foi obra de Galan. Ao mesmo tempo, Teresh informa que Duke Fall assumiu o controle de 2 grupos de soldados sem a permissão do rei. Ao ouvir isso, Merrick percebe que Galan usou os poderes de sua filha. Depois disso, ele explica a Muriela como Galan a manipulou. Naquele momento, Muriela se sente arrependida por ter se envolvido com ele, pois inicialmente só queria aprender magia e não sabia que Galan tinha más intenções. Naquela noite, o rei acorda de sua inconsciência e Merrick pede a ele para descansar primeiro. No entanto, o rei Conrad imediatamente dá ordens a Teresh para preparar as tropas para a batalha. Aparentemente, o rei Conrad está ciente de que não tem muito tempo e também sabe que seu sobrinho o traiu. Portanto, o rei não quer morrer em vão. Após receber as ordens, Teresh e Merrick saem imediatamente. Mas antes disso, Merrick abre o olho espiritual de Teresh e mostra a ele que Galan está escondido no palácio há muito tempo com a ajuda de Duke Fall. Ao mesmo tempo, o fazendeiro e seus companheiros recebem ajuda de Alora para atravessar a Floresta Proibida. Alora concorda em ajudar porque o fazendeiro, Norik e Bastion não estão causando danos à floresta. Quando chegam à borda da floresta, veem os Krug reunidos abaixo. Enquanto os três estão distraídos, um Krug de repente ataca Bastion. Felizmente, o fazendeiro e Norik reagem rapidamente, matando o Krug. Depois disso, Norik tem a ideia de despir o Krug e usar suas partes do corpo como disfarce. Pouco depois, eles conseguem se infiltrar na área dos Krug, onde o fazendeiro vê sua esposa sendo mantida em uma jaula. Infelizmente, o fazendeiro e seus companheiros são descobertos pelos Krug e acabam sendo espancados até perderem a consciência. Por outro lado, Merrick decide confrontar Galan diretamente. Naquele momento, Merrick tenta persuadir Galan a abandonar seu plano, mas Galan está determinado a prosseguir. Como Galan se recusa a recuar, o lado do rei imediatamente levanta a bandeira da guerra. No entanto, Duke Fall sequestrou parte do exército e planeja colaborar com os Krug. Naquele momento, ele acusa falsamente Teresh de envenenar o rei, mesmo que o rei ainda esteja vivo, e se juntará à batalha. Enquanto as tropas de Teresh se dirigem ao campo de batalha, o fazendeiro está sendo enforcado por um Krug. No entanto, este Krug é controlado diretamente por Galan, que está curioso sobre a verdadeira identidade do fazendeiro. Segundo Galan, o fazendeiro é o único humano difícil de discernir. Quando Galan está momentaneamente distraído, o fazendeiro de repente se rebela e mata o Krug. Infelizmente, o fazendeiro desmaia imediatamente depois. Enquanto isso, Bastion e Norik são colocados na mesma cela que Salana e os outros aldeões. Naquele momento, Salana pergunta sobre Jeff e seus pais, onde Bastion relutantemente lhe diz que eles morreram. Ao ouvir isso, Salana imediatamente cai em pranto, enquanto Norik a tranquiliza, dizendo que o fazendeiro virá em breve. Ao mesmo tempo, o fazendeiro finalmente recupera a consciência, enquanto Merrick de repente chega e lhe dá remédio. Por outro lado, Muriela se arrepende por ter sido seduzida facilmente pelas palavras de Galan. Ao vê-la em angústia, o servo de Muriela tenta confortá-la. O servo também sugere que Muriela tome uma ação rápida para deixar seu pai orgulhoso. Após ouvir isso, Muriela veste sua armadura e se prepara para a batalha. Pouco depois, Merrick leva o fazendeiro ao posto militar para que ele receba os cuidados adequados. Naquele momento, Teresh fica intrigado com Merrick após ele trazer o fazendeiro para a tenda do rei. Teresh subestima
desanima ligeiramente o fazendeiro, especialmente porque ele anteriormente recusou o convite do rei. Mas, como conselheiro do rei, Merrick tem o direito de trazê-lo aqui e sabe que o rei precisará do fazendeiro. Depois disso, Merrick revela a verdadeira identidade do fazendeiro na frente do rei, onde ele era inesperadamente o filho perdido do rei, o que o torna o herdeiro legítimo ao trono. No entanto, o fazendeiro parece infeliz com esta revelação, especialmente porque nos últimos 30 anos ele sempre se sentiu abandonado. A cena então muda para o posto militar de Duke Fall. Em vez de planejar estratégias, Duke Fall está preocupado com seus próprios prazeres. Pouco depois, Galan envia uma mensagem através de um Krug, instruindo Duke Fall a queimar o palácio após ele se mudar para a capital do reino. Embora inicialmente relutante, Duke Fall eventualmente concorda com o plano de Galan. No dia seguinte, o fazendeiro aparece pronto para sair do posto, mostrando nenhuma preocupação pelo rei e escolhendo salvar sua família. No entanto, Merrick continua a persuadi-lo a se juntar ao exército. À tarde, Terrish e suas tropas se dirigem ao campo de batalha para recuperar os soldados sequestrados por Duke Fall. Graças à presença do rei, os soldados de Duke Fall voltam ao lado do rei. Além disso, o fazendeiro finalmente decide se juntar à batalha. Por outro lado, com suas forças tomadas, Duke Fall agora lidera apenas seus seguidores leais junto com os Krug controlados por Galan. Uma vez que tudo está pronto, ambos os lados lançam seus ataques. À medida que o tempo passa, a guerra se torna muito difícil para o reino, pois os Krug não são facilmente derrotados. Além de serem fortes, seus números continuam aumentando. Até mesmo o fazendeiro parece bastante sobrecarregado ao enfrentar os Krug. Além disso, o exército de Duke Fall tem canhões de fogo que podem explodir e queimar as tropas do rei. Pouco depois, Terrish e o fazendeiro finalmente percebem que os Krug montados são os cérebros por trás dos ataques, e se conseguirem derrotá-los, a guerra se tornará mais fácil. No entanto, Terrish tem dificuldade em se aproximar dos Krug montados. À medida que a batalha se intensifica, Duke Fall secretamente atira uma flecha no rei, e uma das flechas perfura o peito do rei. Ao ver o rei ferido, o fazendeiro fica enfurecido e imediatamente mata o Krug montado. Após isso, os Krug são eventualmente derrotados na batalha. Embora Duke Fall e seus seguidores tenham conseguido escapar do campo de batalha, felizmente Muriela já chegou à Floresta Proibida para interceptar Duke Fall e seus seguidores. Pouco depois, os seguidores de Duke Fall são subitamente presos por vinhas, fazendo Duke Fall lutar. Naquele momento, Duke Fall desembainha sua espada e ataca Muriela, resultando em uma luta feroz. No entanto, Muriela não está sozinha, pois foi auxiliada por Alora e seus seguidores. No final, eles capturam com sucesso Duke Fall com seus seguidores. Por outro lado, Norik e Bastion decidem lutar na base dos Krug, envolvendo-se em uma luta de espadas muito intensa. Enquanto eles lutam, Salana instiga um refém chamado Towan a encontrar uma rota de fuga. No entanto, durante o processo, Norik morre devido a uma facada dos Krug, e eles acabam sendo recapturados devido ao número esmagador de Krug. Ao mesmo tempo, o fazendeiro está relembrando sua infância com o rei Conried. Naquele momento, o fazendeiro quase esquece os eventos passados quando ainda vivia no palácio. No entanto, o rei tenta lembrá-lo novamente, o que deixa o fazendeiro triste. Depois disso, eles se aproximam como pai e filho, mas, infelizmente, o rei falece logo depois. Muriela chega ao campo de batalha com Duke Fall amarrado atrás de um cavalo. Ao ver isso, Terrish imediatamente agradece a ela. Depois disso, Terrish decide não executar imediatamente Duke Fall, mas em vez disso, desafiá-lo para um duelo sem armadura. Sem demora, eles imediatamente se envolvem em uma luta brutal. Quando Terrish ganha vantagem, de repente a notícia de que o rei morreu é imediatamente transmitida a eles. Isso significa que Terrish não pode executar Duke Fall, pois ele agora se tornou oficialmente o rei, e eles só podem permanecer em silêncio, incapazes de fazer nada contra Duke Fall. Enquanto Duke Fall fala aos soldados, Merrick de repente aparece diante dele. Naquele momento, Merrick revela que o rei morreu por causa de uma flecha disparada por Duke Fall. Após ouvir a explicação de Merrick, Terrish imediatamente mata Duke Fall. Com sua morte, o fazendeiro é oficialmente declarado o novo rei sob o nome de Camden Conried, fazendo com que todos os soldados se ajoelhem diante dele. O fazendeiro então faz um discurso para motivar os soldados, pois a guerra ainda não acabou. À distância, Galan assiste ao discurso do fazendeiro, sentindo-se irritado e furioso. Depois disso, Galan decide usar Salana como isca para derrotar o fazendeiro. Naquele momento, Salana pergunta como Galan sabe que ela é esposa do fazendeiro, mas Galan não responde à pergunta de Salana. Apenas diz que ela está grávida, tornando o cheiro do fazendeiro muito perceptível. Ao ouvir isso, Salana se sente fraca. De volta ao campo de batalha, o fazendeiro e suas tropas estão realizando um funeral para homenagear o rei Conried. Após o funeral, o fazendeiro se prepara para a segunda batalha. No entanto, antes que isso aconteça, Muriela pede permissão
permissão para se juntar ao exército. Embora Merrick discorde, o fazendeiro decide permitir, pois Muriela desempenhou um papel importante na captura de Duke Fall. Muriela também pede permissão para trazer a Lora e seus companheiros, depois que os habitantes da floresta também querem vingança contra Galan, que está controlando os Krug e causando danos à floresta deles. Pouco depois, Muriela guia o fazendeiro e a Lora até um vale chamado Crisn, onde Galan está mantendo os aldeões reféns. O vale não era fácil de entrar, exceto para videntes poderosos como Merrick. Em outro lugar, Teresh lidera as tropas para lutar contra milhares de Krug preparados por Galan. Embora estejam em menor número, as tropas não são intimidadas de forma alguma. Enquanto isso, Merrick mostra um atalho para entrar em Cris. Quando o fazendeiro e os outros entram, Merrick decide distrair Galan usando seus poderes mágicos. Merrick confronta Galan e o desafia para um duelo de magia. Infelizmente, o poder de Galan é muito forte, causando a Merrick ser esfaqueado. No entanto, Merrick compra tempo com sucesso, pois o fazendeiro e seus companheiros conseguem entrar em Crisn. Pouco depois, Muriela entra no quarto de Galan, onde fica chocada e triste ao ver Merrick deitado, enfraquecido. Naquele momento, Merrick escolhe transferir sua força restante, pois não pode mais lutar contra Galan. Depois disso, Merrick dá seu último suspiro. Ao mesmo tempo, Bastion lidera uma rebelião para lutar contra os Krug. Isso também acontece com as tropas de Teresh, que agora têm a vantagem na batalha. Sem perder tempo, o fazendeiro rapidamente liberta Salana das garras de Galan. No entanto, antes de sair, o fazendeiro deve primeiro enfrentar Galan. Naquele momento, o fazendeiro desembainha sua espada e se envolve em um duelo. Apesar de Galan usar magia, o fazendeiro consegue sobreviver ao ataque. Sentindo-se derrotado em combate, Galan recorre à trapaça, usando seu movimento final para matar rapidamente o fazendeiro. Felizmente, Muriela chega a tempo, bloqueando o poder de Galan, impedindo que o fazendeiro seja morto. Quando Galan se distrai, Salana de repente o esfaqueia com uma espada e o fazendeiro imediatamente decapita Galan. Após isso, os Krug são libertados da magia de Galan e retornam à floresta, resultando na vitória do reino na guerra. Você sabia que o fazendeiro sem nome, cuja força rivaliza com a dos mais ferozes guerreiros, esconde um segredo surpreendente que o conecta diretamente à realeza? Além disso, o vilão Galan usia uma técnica sombria para roubar a magia da filha do feiticeiro mais poderoso do reino. Tudo isso enquanto os Krug, criaturas demoníacas, são manipulados por feitiços malignos para semear o caos. E tem mais, a heroína Muriela, inicialmente uma simples aprendiz de magia, acaba desempenhando um papel crucial na batalha final, provando que o destino pode transformar os mais improváveis heróis em lendas épicas. A moral desta história épica é clara: nunca subestime um fazendeiro, porque por trás de uma enxada pode haver a força de um guerreiro, a astúcia de um estrategista e a coragem de um verdadeiro herói pronto para salvar o reino e derrotar o mal. Chegamos ao final do recap. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado.